Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma aula de instalações elétricas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o IDR, o interruptor diferencial residual. Na verdade, nós vamos falar sobre como esse IDR, que é um tetrapolar, pode ser usado como um IDR tripolar. Tá. Se você já achou interessante o assunto de hoje, aproveite esse momento aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para constantemente receber aí novidades referentes à área de eletroeletrônica. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, então na verdade esse tema surgiu na verdade de um comentário lá do nosso site, o trickdrawing.com. Bom, então vamos analisar o seguinte, deixa eu pegar primeiro esse modelo aqui da Stack. Então, olha que interessante, esse modelo da Stack, ele apresenta aqui e já indica para nós onde é a posição do neutro, perfeito? Então, isso já está bem claro, bem nítido já nesse modelo. O que nós precisamos analisar é o seguinte, como eu tenho 4 polos, eu posso usar os 4 polos ou eu posso usar apenas 3 polos, tá? Normalmente a gente acaba utilizando adquirindo o tetrapolar, mas coloque um quadro tripolar, ou seja, fica faltando, né? Fica um polo aqui sobrando. E com isso, nós precisamos nos atentar à correta ligação do IDR, de tal maneira que ele promova o funcionamento do botão de teste, tá? Porque esse teste é justamente para verificar se ele está funcionando corretamente quanto à fuga de corrente elétrica. Então nós já sabemos que o neutro deve vir aqui e que outras duas fases virão aqui nos outros polos. Mas quais polos eu devo usar neste modelo para promover o funcionamento do teste? Para isso nós precisamos interpretar o desenho que aparece aqui, o esquema elétrico, tá? Então eu vou dar um zoom só nessa parte aqui para que você consiga entender, compreender de uma forma bem simples e didática. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o desenho do botão de teste do nosso IDR, né? E notem que existe o seguinte, existe um resistor, existe aqui, vamos colocar como se fosse um contato atrelado a esse conjunto entre botão, resistor e contato. E nós temos aqui na parte inferior desse contato uma linha que é conectada aqui no terminal 1. E logo abaixo, se nós seguirmos aqui o desenho do circuito, né, da parte do botão de teste, a outra extremidade está ligado no neutro, ok? Então, quando nós pressionamos o botão de teste, ele vai promover aí, ele vai simular uma fuga de corrente entre o potencial neutro e o potencial que está conectado aqui no terminal 1 do disjuntor. Ou seja, para que este modelo promova o funcionamento do teste, nós devemos ligar, segundo orientações do fabricante, o neutro na extremidade da esquerda e uma fase obrigatoriamente deve ser conectada aqui no terminal 1, para que o botão de teste consiga simular a fuga de corrente. Se você quiser ver isso na prática, como eu falei, na playlist que eu vou deixar, tem esse teste. Feita a ligação entre o neutro e o terminal 1, coloquei o neutro nesse terminal N, coloquei uma fase no terminal 1. A outra fase, né, já que estamos falando aí de uma ligação tripolar, então a outra fase pode ficar no 3 ou pode ficar no 5, não tem problema nenhum, tá? Mas, obrigatoriamente, eu devo colocar o neutro na posição onde está o N e a fase no terminal 1, ok? Porém, isso, como eu disse, é referente a este fabricante. Eu vou agora pegar um outro modelo para mostrar que isso não é um padrão, ok? Bom, então olha só, eu estou com outro modelo aqui de IDR e o desenho é um pouco diferente, o diagrama elétrico é um pouco diferente, mas também não é nada que não seja possível aí de identificar, de comparar, tá? De interpretar. Então a primeira coisa, notem que agora o condutor neutro, né, a identificação de será inserido o condutor neutro, está aqui à direita. Então isso já é uma grande diferença, já provando que não existe uma única posição para o neutro, um único lado. Tá? Então no anterior era a esquerda, esse aqui está sendo a direita. E agora a gente, sabendo onde conectar o neutro, nós precisamos agora identificar qual desses outros 3 polos eu sou obrigado a inserir uma fase. Tá? Eu não posso deixar ele sem nada, ele em vazio. E se nós interpretarmos o desenho aqui, nós vamos conseguir enxergar que aqui no neutro nós temos um ponto, indicando que ele usa o neutro para promover o teste, tá? Através de uma simulação de fuga de corrente. E se nós seguirmos aqui o desenho, nós vamos nos deparar que ele está aqui agora no terminal 5, ok?
Então o que acontece? O terminal AND, onde nós colocamos o neutro, ele é chamado de set também por este modelo, tá? Então, 1357N, 2468N. Então nós vamos usar o condutor, então nós vamos obrigatoriamente usar o N, como está aqui, e o outro será o terminal número 6, tá? Então nós obrigatoriamente devemos inserir aqui o neutro no terminal 7 e a fase no terminal 5. Bom, então fazendo uma conclusão, para que eu ligue um IDR, eu sou obrigado a não simplesmente decorar informações, mas sim ter a capacidade de interpretar o diagrama elétrico impresso no corpo do componente, uma vez que nós acabamos de apresentar que isso pode ser diferente de um componente para o outro, beleza? Fala, povo! Nessa aula de hoje nós vamos abordar a importância de saber interpretar diagramas elétricos e diagramas de instalações como os que estão impressos aqui no corpo desses componentes. Então nós já utilizamos diversas vezes esses dois modelos aqui de IDR em nossas aulas práticas, porém nós podemos nos deparar no nosso dia a dia com componentes como esses daqui. E a instalação deles é um pouco diferente do que normalmente nós encontramos nesses dois modelos. Então, se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para receber avisos das nossas aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal TrickDrawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, fazendo uma breve revisão para que você consiga entender a diferença entre esses dois modelos de IDR e esses dois modelos que estão abaixo. Então vamos lá, nós temos aqui dois modelos que são mais novos, onde normalmente, quando nós queremos utilizar um IDR tetrapolar num sistema bifásico, ou seja, duas fases e o neutro, um polo ficará livre, ficará desconectado. E o que ocorre? Para promover o funcionamento do botão de teste, neste modelo da VEG, nós conseguimos enxergar aqui no diagrama que nós devemos ligar o neutro aqui à direita e obrigatoriamente a fase deve ficar aqui neste segundo polo, ok? E o terceiro pode ser nesse aqui ou no primeiro, aí fica a escolha. Alguns eletricistas acabam utilizando a seguinte lógica: eu sou obrigado a alimentar os dois polos que ficam do mesmo lado do seccionamento aqui do botão e da chave aqui de fechamento ou abertura do circuito. E faz sentido observando o diagrama de instalação. E isso se confirma se nós analisarmos esse segundo modelo aqui da stack, onde ele indica que o neutro é do lado oposto, ou seja, aqui à esquerda, e se nós olharmos aqui também o seu diagrama de instalação aqui, ele também indica que a fase obrigatoriamente deve vir aqui neste segundo polo. E a terceira fase, se for necessária a instalação, se existir, né, ela pode ser no terceiro ou no quarto, mas obrigatoriamente esses dois polos devem ser ligados, ou seja, os dois polos que estão aqui do lado, tanto do botão de teste quanto aqui da chave. Sabendo desse macete, vamos agora analisar esses outros dois que nós tínhamos aqui inicialmente. Então notem primeiro, já dá para ver que eles já são mais antigos, de tal forma que nós temos o botão de teste numa extremidade e a chave aqui que secciona o circuito do outro lado. Ou seja, quais são os polos que eu sou obrigado a alimentar para promover o funcionamento do botão de teste? Então, ao analisar aqui o diagrama, vamos nesse aqui primeiro. Então olha só que interessante, nós temos aqui o botão de teste inserido aqui no L1, na parte de baixo, tá? E o outro lado tá lá no último aqui, que é o neutro. E esse modelo ele indica para nós aqui, ó, o N, que o neutro deve ser conectado neste ponto. Porém, a fase, segundo o nosso diagrama elétrico, ele tem que ser inserido aqui na outra extremidade, ó, aqui no L1, tá? Olhando aqui para o desenho. Então, obrigatoriamente deve vir o neutro aqui e a fase na outra extremidade. Resumindo, foge totalmente a lógica que nós apresentamos no modelo da VEG e no modelo da stack. E esse outro modelo aqui, mais antigo ainda, mais uma vez, o botão de teste, tá? Então, primeiro, o botão de teste está aqui, né? E a chave está no meio, ou seja, não dá para saber muita coisa. E o que a gente também consegue enxergar é que o neutro ele está nesse canto aqui também, ó. Mas será que ele é igual ao anterior? Então vamos analisar o diagrama. Então podemos observar que o botão de teste está inserido aqui no primeiro polo, perfeito. Só que, dá uma olhada agora seguindo aqui a parte de baixo do botão. Ele está inserido no terceiro,
Ou seja, ele não pega o neutro para permitir, promover o funcionamento do botão de teste. Ele pega o primeiro polo e ele pega aqui o terceiro polo. Obrigatoriamente ele acaba pegando duas fases, ou seja, também foge totalmente à regra do que nós temos aqui. Mas será que isso realmente funciona? Nós vamos fazer a instalação de ambos aqui e verificar se ocorre de fato o funcionamento do botão do teste. Então vamos lá. Bom, então eu acabei de efetuar aqui a conexão da fase no condutor vermelho aqui no polo 1 e também a fase através do condutor preto aqui no polo 3. E já peguei aqui também o multímetro e vou efetuar aqui, colocar ele de lado, tá? Medir para conseguir aí averiguar que de fato nós estamos trabalhando com 220. Olha lá. Ok? O que nós vamos fazer? Ao levantar aqui, acionar a chave e pressionar o botão de teste, ele acaba desarmando, ou seja, de fato, a ligação correta promove o funcionamento do botão de teste. Agora, se ocorrer de um desses dois condutores estiver com o potencial neutro, será que ele irá promover aqui o funcionamento do botão de teste? Vou fazer a alteração, medir com o multímetro e a gente já volta. Bom, acabamos de fazer aqui a alteração e vamos efetuar a medição novamente e podemos enxergar aqui que agora nós temos aí 110 volts, está um pouquinho baixo ainda, né? Mas, se nós agora acionarmos aqui o nosso IDR e ao pressionar o botão de teste, olha só, ele não irá funcionar, tá? Ou seja, este modelo ele precisa ter um potencial aqui, uma diferença de potencial de 220 volts para promover o funcionamento do botão de teste. E o modelo anterior, como que ficará? Então acabamos de efetuar aqui ligação, onde, lembrando, este modelo, a fase vem nessa extremidade e o neutro vem aqui na extremidade oposta. E só para nos certificarmos da tensão, novamente com o multímetro, vamos medir aqui as extremidades e vai chegar aí a aproximadamente 110 volts. Então vamos tirar aqui e vamos verificar. Liguei aqui o nosso IDR, ok? Tanto é que ele tem um indicador vermelho e ao pressionar aqui o botão de teste, ele efetua o desarme, ou seja, sim, ele funciona de acordo com o diagrama de ligação, ok? Bom, nessa aula então foi possível enxergar a importância de conseguir interpretar diagramas elétricos, seja ele de dispositivos antigos como esses que foram apresentados e até mesmo de dispositivos mais novos. Nada substitui o conhecimento na hora de você efetuar aí uma manutenção, uma substituição de componentes. Se você quiser o resumo dessa aula, você encontra lá no nosso Instagram, @trick.drawing. O link está aqui na descrição do vídeo. Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje vou apresentar na prática o funcionamento e a ligação do IDR tetrapolar, ok? Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo de instalações elétricas prediais. Bom galera, é o seguinte, no vídeo anterior eu fiz uma teoria detalhada sobre o funcionamento do DR, tá? O bipolar, o tetrapolar, né? Como é o funcionamento dele, a questão da corrente de fuga. E outros detalhes também. Se você estiver interessado, vou deixar o card aqui para você acessar essa aula. Hoje é um vídeo de prática. Se você quiser teoria, você vai no vídeo anterior. Bom, então o que acontece aqui? Eu fiz essa ligação onde nós temos aqui um disjuntor bipolar, ok? E tá saindo aqui as fases do disjuntor bipolar e não dá para ver direito no vídeo, mas ele está vindo para cá. Tá? Então eu estou usando o bipolar para alimentar o IDR. Por que isso? Porque o IDR, que é esse modelo aqui, ele tem por objetivo apenas desarmar por fuga de corrente. Tá? Se acontecer algum curto-circuito, não é ele que vai desarmar, mas sim o DTM, o disjuntor termomagnético, que também tem um vídeo só sobre ele de forma detalhada. Eu vou deixar o card também. Tá? Então, primeira coisa que normalmente o pessoal acaba se confundindo. Primeiro, isso aqui não é um disjuntor, isso aqui é um interruptor. É um interruptor diferencial residual, IDR, ok? E toda vez que se faz necessário uma ligação, ele precisa ser acompanhado de um DTM, ok? Mesmo porque se ele tivesse a função de um disjuntor, não teria necessidade de ter aqui esse disjuntor do lado. Sanada essa primeira dúvida, ok? Nós temos agora a segunda, a correta ligação dele. Então vamos supor que você precisa fazer uma ligação aí bifásica, né, 220, onde nós temos duas fases, que é o que nós encontramos aqui, duas fases e o neutro, ok? Então o que vai acontecer nesse caso? No nosso disjuntor tetrapolar vai sobrar aí um polo, né? No caso aqui o polo que está sobrando é esse último, tá? Aí você fala, pô, mas eu posso simplesmente ligar aqui e sair aqui por baixo e tá tudo certo. Não.
Se a gente parar para observar, todo IDR ele vai apresentar a ligação dele. Ele precisa ser ligado de uma maneira que promova o correto funcionamento desse botão, que é o teste. Tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui o funcionamento, porque ele está ligado de forma correta. E como é uma aula prática, assim que eu mostrar o funcionamento da forma correta, eu vou modificar a posição de algum desses 3 fios aqui de cima. E com isso mostrar para vocês que não vai desarmar. Tá? Então vou ligar aqui o nosso disjuntor bipolar, ok? Vou ligar aqui o nosso IDR, tá? E eu peguei aqui o multímetro. Vou deixar aqui que vai ficar um pouco ruim de visualizar, tá? E ele está na escala de tensão e nós vamos aferir se de fato está chegando a tensão aqui no componente. Então, ó, entrando aqui no DR, olha lá, 116 volts, show. Daqui para cá de neutro para fase e aqui de neutro para outra fase também, ok? Se pegarmos aqui as duas fases, 237 volts. Da maneira que ele está coligado aqui, tirar aqui o multímetro. Se eu pressionar o botão de teste, ele tem que desarmar. E notem que aqui não tem nada conectado. A única conexão que nós temos é do neutro, que está sendo levado aqui para o barramento. Vou até afastar um pouco o zoom aqui da câmera. Opa! Acho que dá para enxergar melhor, né? Então, ó, o neutro aqui, ele vai direto para o barramento, ok? Que é a correta ligação do IDR. Então vamos lá, pressionar o botão de teste, ó. Perfeito, ele desarmou corretamente. Tá? Armar aqui de novo. Só estou pressionando ele, mais nada. Perfeito, o que acontece? Para que ele execute essa função de desarme, de teste, dentro dele já tem um resistor, um circuito, que ao pressionar o botão, ele já promove internamente uma fuga de corrente de aproximadamente 30 mA. Tá? Então, vou dar um zoom agora na parte da ligação aqui. Então, olha só, nós temos aqui o botão de teste, tá? E notem que ele tem uma linha, e essa linha vai até esse terminal aqui, que é o terminal número 1, ou seja, que é o polo, que é esse polo aqui, tá? E o que ele faz? Ele vai promover uma fuga de corrente utilizando esse resistor aqui, ó. Então, esse botão de teste, ele está atrelado a esse resistor. Então, quando você aperta o botão de teste, ele está fazendo com que parte da corrente que saia pelo neutro, ó, pelo Nzinho, ele pegue e volte pela parte superior do IDR. Isso tudo lá dentro, tá? Então, nesse caso, nesse modelo de IDR tetrapolar, se faz necessário que obrigatoriamente você tenha conectado o neutro nesse polo, ok? E a fase no polo do lado. Ou seja, o primeiro aqui que é o N e o segundo que é o número 1, né? Na parte superior, o número 2 na parte inferior. Perfeito? Então toda vez que eu encontrar um IDR tetrapolar, eu vou ter que obrigatoriamente ligar dessa forma? Não. Por quê? Aqui do lado, para mostrar na prática, eu tô com outro modelo, tá? O modelo da VEG, tá até na embalagem ainda. Nesse segundo modelo, e se tremeu um pouco, desculpa aí. Então olha só, se a gente observar aqui a ligação do botão, ele está vindo aqui no número 8, tá? E aqui no segundo, que é o número 6. E notem que nesse modelo o N fica no sentido contrário, tá? Ele é totalmente à direita. Enquanto o outro que a gente estava observando lá da stack, que é o que está instalado lá no quadro, a ligação do neutro era na outra extremidade, na extrema esquerda aqui do nosso componente, ok? Então, o que a gente pode concluir com essa primeira parte do vídeo? E realmente nós precisamos olhar o desenho aqui da ligação para que o IDR funcione de maneira correta, ok? Só para finalizar, eu vou fazer a alteração lá na ligação para mostrar que de fato o IDR não vai desarmar, ok? Aguenta um pouco aí que eu já volto. Bom galera, então feita aí a alteração, então o que eu fiz? Eu só modifiquei aqui a posição das duas fases, ok? Eu tirei aqui do segundo polo do nosso IDR, tá? E eu peguei e coloquei agora, ó, e coloquei os dois mais para direita, ok? E deixei o polo que é obrigatório pelo circuito aqui, pelo desenho, deixei ele sem ligação nenhuma. Então vamos verificar se de fato ele vai desarmar agora. Ou melhor, ele não pode desarmar, né? Ligamos, ok? Vamos ligar aqui o IDR.
tá? E mais uma vez, eu vou pegar aqui o multímetro para constatar que ele está com tensão elétrica. Vou deixar o multímetro aqui. Então vamos lá. Ajeitar aqui para conseguir fazer. Entre as fases, 234 volts, ok? Entre o neutro também e aqui também, perfeito? Vamos olhar embaixo só para garantir efetivamente que... Vou colocar ele mais para cá, então vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Olha lá, tá saindo a tensão até aí normal, tá? De fase para neutro, perfeito. Então vamos agora executar o teste. Ele daqui. Vou pressionar. Olha lá. Não está desarmando, ok? Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar na prática a atuação do IDR quando ocorre uma fuga de corrente. Okay? E se acontecer de ocorrer uma fuga de corrente inferior a 30 mA, será que ele vai atuar? Hoje eu vou mostrar essa e outras perguntas na prática. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo de instalações elétricas prediais. Bom galera, é o seguinte, aqui eu já tenho ligado, é o mesmo quadro do vídeo anterior, tá? Então se você não viu o vídeo anterior sobre aqui, mostrando a correta ligação e o correto funcionamento do IDR, vou deixar o card aqui do lado para você assistir. Bom, então eu estou usando o mesmo quadro, então o que nós temos aqui? A ligação de um circuito de iluminação simples, onde nós temos aqui uma lâmpada compacta fluorescente, tá? Ela 127 volts, então o neutro está indo direto para o receptáculo, a fase está saindo daqui do nosso IDR tetrapolar e está indo aqui para o interruptor simples, e o retorno aqui, o condutor branco, está indo direto para a lâmpada, ok? Bom, então, em condições normais de ligação, nós temos saindo aqui a fase, alimentando o interruptor, e o neutro aqui do nosso barramento de neutro. E vale lembrar e ressaltar que o neutro vem da sua rede, tá? Entra no IDR, sai do IDR e aí sim ele é levado até o barramento. Tá? Eu estou usando esse barramento de neutro e esse aqui de terra porque eu achei melhor do que usar esse aqui e o outro aqui em cima que não dá para ver no vídeo. Tá? Aqui fica melhor para conseguir o enquadramento do vídeo. Enfim. Então o que acontece? Em condições normais, vamos ligar aqui o nosso disjuntor bipolar, vamos ligar aqui o IDR, tá? E ele está ligado de acordo com o diagrama impresso no corpo dele, de tal forma que ele vai promover o teste. Perfeito? Então vamos lá. E se a gente ver aqui no interruptor, perfeito, ó. Tá funcionando, não está desarmando nada, tranquilo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou modificar a ligação e vou pegar aqui o nosso condutor neutro, tá, da lâmpada e vou levar ele até o terra para apresentar o que vai acontecer quando ocorrer uma fuga de corrente para o terra, perfeito? Aguenta aí que eu já volto. Bom, fiz aqui a troca, tá? Então, retirei o neutro aqui do barramento de neutro, tá? E trouxe para cá para o barramento de terra, ok? Não sei se dá para enxergar direito, mas tem aqui o cabinho do terra. Se não tivesse também não iria acontecer nada, né? Aqui no nosso exemplo prático. Então vamos lá, ligar novamente aqui o nosso DTM, vamos ligar aqui agora o nosso DR, ok. Agora se eu pressionar aqui o interruptor, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai sair aqui da fase, né? Então vai entrar no interruptor, vai sair, vai chegar aí para a lâmpada e vai retornar pelo cabo azul, né? Que no caso seria o neutro, porém, como ele está conectado no terra, essa corrente que vai retornar aqui pelo cabo azul não vai passar pelo IDR, ou seja, ele vai conseguir enxergar que está ocorrendo uma fuga de corrente e, consequentemente, ele vai desarmar. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... A lâmpada piscou e ocorreu o desarme aqui do nosso IDR, perfeito? Vou fazer mais uma vez, vou voltar aqui ao interruptor na posição, vou ligar aqui o IDR, ok? E mais uma vez, ó. 1, 2, 3. Ok? Ou seja, realmente, o IDR ele funciona, ele consegue perceber que ocorre a fuga de corrente, tá? Que parte da corrente que está saindo da lâmpada não está retornando por ele, não está retornando aqui no barramento e passando por ele. Está fazendo um caminho alternativo. Como ele entende como fuga, ele desarma, tá? E agora, e se nós provocarmos uma fuga de corrente inferior a 30 mA, que é
o estipulado aqui, a sensibilidade do componente. Será que de fato ele vai desarmar? Será que ele não vai desarmar? O que vai acontecer? Espera mais um pouquinho aí que eu vou alterar aqui o nosso circuito e a gente já volta para tirar isso a limpo na prática. Salve povo, voltei aqui e o que eu fiz? Eu troquei a lâmpada compacta fluorescente por um sinalizador luminoso vermelho voltado para comandos elétricos, tá? E esse sinalizador luminoso, ele é de LED, ou seja, a corrente que vai circular aqui é de aproximadamente 22, 25 mA, tá? Eu já cheguei até a medir com o multímetro para constatar o valor da corrente, tá? Então, o valor dele é inferior ao valor de sensibilidade do nosso IDR. Então, vou mostrar ele funcionando, tá? Vou ligar aqui de novo o DTM, o IDR, tá? Então, olha lá. Tá funcionando normalmente, tá? Liguei ele em 127 volts e notem que o neutro eu voltei aqui para o barramento de neutro, né? O condutor azul eu voltei para o barramento de neutro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o neutro e vou ligar ele, ou melhor, eu vou retirar o condutor azul que está no potencial neutro e vou levá-lo para o terra. Tá? Então a corrente elétrica que vai sair do IDR, que vai ligar aqui, que vai ser consumido por esse sinalizador, não vai voltar pelo IDR, vai voltar pelo terra. E será que ele vai desarmar mesmo sendo inferior? Então, vamos fazer o teste. Então, vamos fazer aí o teste e verificar se ele vai desarmar. Liga aqui, ligamos o IDR. Olha só, ele já estava até ligado, esqueci até de deixar aqui o interruptor na posição desligada. Então, o que está acontecendo? A corrente elétrica sai aqui pelo cabo vermelho, chega aqui no nosso interruptor simples, sai o retorno, vai aqui para o nosso sinalizador. Ok, a corrente elétrica então realiza o trabalho, a ação luminosa, sai ali pelo cabo azul, passa aqui, chega aqui no barramento de terra e vai embora. Ele não está passando novamente por dentro do IDR. Tá? E como a diferença de corrente aqui é inferior a 30 mA, ele não desarma. Tudo que for inferior para ele é indiferente, ok? Você sabe quais são as formas de instalação de um IDR de acordo com o NBR 5410? E afinal de contas, eu posso utilizar o IDR como uma chave geral de um quadro de distribuição ou eu devo simplesmente e apenas utilizá-lo para cada circuito? Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, para iniciar aqui essa aula, eu já fiz aqui alguns desenhos e o que nós vamos abordar? As formas de ligações de acordo com o NBR 5410 referentes ao IDR. Então existem basicamente 3 formas de implementar essa ligação. Então eu estou aqui com o AutoCAD aberto. Caso você queira os desenhos aqui que eu estou apresentando no AutoCAD, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem um link, tá? Que eu utilizo os blocos dinâmicos para fazer esses projetos aqui, tanto nas aulas quanto aqui para o canal. Bom, então o primeiro modelo é sim, eu posso utilizá-lo como um geral. E aqui nós temos pontos positivos e pontos negativos. Então se nós observarmos nesse diagrama, nesse desenho, nós temos um disjuntor como geral e logo abaixo nós temos aqui do lado, né, nós temos um IDR bipolar, tá? Eu estou exemplificando tudo com 220. E o que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, logo abaixo notem que nós temos aqui todos os disjuntores, todos os circuitos sendo alimentados por este IDR. Então aqui nós temos um ponto positivo que é, você utilizará apenas um IDR para atender a norma, tá? Então o custo da montagem desse quadro, né, de comprar os componentes, ela é menor. Porém, você tem um pequeno inconveniente, você tem aqui 3 circuitos. Se um deles apresentar fuga de corrente, o IDR irá enxergar isso e entrará em atuação. Consequentemente, todos os circuitos ficarão sem energia. E aí fica difícil de você saber, como eletricista, qual é o circuito que ocorreu, que promoveu essa fuga de corrente, ok? Então vamos agora para a segunda montagem. A segunda montagem ela é um pouco maior, mas só para mostrar que é possível também utilizar o IDR para a proteção de grupos de circuitos. Então, mais uma vez, nós temos aqui um disjuntor como geral e nós temos agora aqui esse IDR que promove a proteção desses 2 disjuntores, desses 2 circuitos. Se ocorrer o desarme deste IDR, fica um pouco mais fácil de você verificar, de você investigar se a fuga de corrente ocorreu do primeiro circuito ou do segundo circuito. Da mesma maneira que esse disjuntor alimenta o primeiro IDR, existe aqui uma derivação de tal forma que ele alimenta também o segundo IDR e ele, por sua vez, tem como objetivo
proteger um grupo de circuitos, que é aqui, vamos colocar como circuito 3 e circuito 4. Da mesma forma, se ocorrer uma fuga de corrente entre um desses dois disjuntores, desses dois circuitos, apenas os dois aqui ficarão sem alimentação por conta do IDR. Os outros dois aqui, que são alimentados pelo primeiro IDR, permanecerão ligados, beleza? E se você quiser também um resumo dessa aula toda, dá uma olhada no nosso Instagram, @trick.drawing, ou a matéria completa sobre DR também tem o nosso site, o trickdrawing.com. Vou deixar o link de tudo isso aqui na descrição do vídeo, ok? E nós temos agora a nossa terceira instalação, tá? Que ela é por circuitos. Então nós temos aqui uma representação simplificada para ficar um tanto quanto didático e não ficar extenso o vídeo. Nós temos aqui o disjuntor geral e o que acontece? Nós temos aqui um primeiro IDR, onde o objetivo dele é a proteção apenas deste primeiro disjuntor, tá? Deste primeiro circuito, e ponto final. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui um segundo IDR, onde ele também irá proteger um segundo circuito. E notem que esse disjuntor aqui, que faz aqui o papel, a função de disjuntor geral, ele é o disjuntor que secciona, né, que alimenta todos os circuitos, tanto é que a alimentação aqui por cima ocorre uma derivação e ele alimenta aqui o segundo IDR e assim por diante, né, independente aí da quantidade de circuitos. Só vale ressaltar que aqui, como você precisa inserir um IDR para cada novo circuito, o custo desse quadro acaba subindo e subindo consideravelmente, já que nós vamos até dobrar de tamanho, tá, quanto a esse quadro de distribuição, ok? Povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de instalações elétricas, nós vamos abordar sobre o IDR novamente. Porém, nós vamos responder a uma pergunta que foi colocado lá no nosso Instagram, que é possível utilizar o IDR? Eu posso utilizar o IDR sem o aterramento? Se não existir o aterramento na residência, o IDR irá atuar de maneira segura, de forma correta? Então hoje nós vamos responder essa pergunta. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, se inscreva no canal e ative as notificações para que você fique sempre por dentro das nossas aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, já estou aqui com o AutoCAD aberto e já fiz aqui alguns esquemas elétricos para tentar deixar mais evidente e didático a explicação da aula de hoje. Bom, a nossa primeira montagem aqui consiste em ter um disjuntor termomagnético, um DTM, tá? E aqui um IDR bipolar. Nós estamos trabalhando nesse exemplo com uma ligação de 220 volts. Nós temos aqui uma geladeira e não temos instalado aqui o aterramento. Então vamos entender o seguinte: primeiro, o objetivo do IDR, né, de um interruptor diferencial residual, é promover, né, desarmar, seccionar o circuito caso ocorra uma fuga de corrente elétrica. Tá? Então vamos trabalhar nesse ponto específico. E se você quiser saber mais sobre esse componente na teoria e na prática, tem um card aqui no canto superior direito. Nós já fizemos aí, acho que umas 6, 7 aulas sobre o assunto. Mas vamos lá. Então, o que pode acontecer? Então, vamos colocar aqui uma possibilidade de que, ao manusear aqui a geladeira, por algum motivo, os condutores que alimentam aqui, né, que energizam essa geladeira, algum deles pode estar, o cabo, né, de energia pode estar danificado, de tal maneira que a parte metálica possa encostar na parede ou promova de alguma maneira uma certa fuga de corrente que vá para a parede, que vá para o chão, ou até mesmo para uma pessoa que encoste na estrutura dessa geladeira. Então, se aqui no nosso circuito a corrente elétrica, vamos colocar aí um valor de 4 amperes, por exemplo, se sai 4 amperes, se passa aqui por esse condutor preto, por essa fase, e volta a 4 amperes, o IDR entende que está tudo bem, que não houve fuga de corrente. Mas se por algum motivo dos 4 amperes que saíram do IDR, né, que estão passando aqui, por exemplo, pelo condutor preto, se voltar um valor inferior a 4 amperes, o IDR irá identificar essa diferença entre o valor que saiu do IDR e o valor que está voltando. Logo, isso é caracterizado uma fuga de corrente e ele irá atuar. Ou seja, respondendo à primeira parte da pergunta, o IDR irá funcionar sem um aterramento? Sim, ele irá desarmar por fuga de corrente, sem o aterramento.
Mas agora o questionamento que nós devemos fazer é o seguinte: eu posso fazer, de acordo com o NBR 5410, uma instalação sem o aterramento, uma vez que o IDR já promove essa segurança, já promove esse seccionamento do circuito em caso de fuga de corrente? A resposta: não. Você não pode fazer uma instalação sem o aterramento. Dessa maneira, para ficar mais didático, eu já coloquei aqui como será a ligação obedecendo o NBR 5410 e já citando também o item da norma que aborda esse ponto, que é o item 6.4.1.1.1, que fala: toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções. E aí ele lista uma série de itens que devem ser seguidas, aí, uma série de orientações. E aqui nós temos a nossa nova instalação com o IDR e o barramento aqui de terra, ok? Então nós continuamos com a nossa alimentação 220 e nós temos aqui conectado à geladeira, na tomada, na verdade, o nosso condutor terra. E o procedimento, a lógica de funcionamento será a mesma. Quando ocorrer uma fuga de corrente, será direcionado aqui o condutor terra, o barramento, promovendo uma maior segurança das pessoas que estão utilizando esse eletrodoméstico, beleza? E também fazendo com que o IDR irá promover o seccionamento do circuito, desenergizando a geladeira. Então, respondendo aqui as perguntas que foram colocadas no nosso Instagram, então, a primeira é: o IDR funciona sem aterramento? Sim, ele funciona, porque como nós já vimos, ele vai desarmar quando ocorrer uma fuga de corrente. E a fuga de corrente não necessariamente só acontece com o aterramento. Okay? Agora, a segunda pergunta: eu posso fazer esse tipo de ligação? Eu posso fazer esse tipo de instalação? Não, porque fazer uma ligação, uma instalação elétrica sem o aterramento vai contra ao que diz a NBR 5410, para ser mais específico, nesse item que é o 6.4.1.1.1. Povo e povo, hoje na nossa aula nós vamos abordar quando nós devemos instalar um DR e como devemos instalar esse dispositivo. Tudo isso tomando como base os itens da norma NBR 5410. E ao final desta aula também nós vamos apresentar qual é a correta ligação deste dispositivo, de tal maneira que ele promova o funcionamento do botão de teste. Sim, existe uma forma correta de ligar para que este botão de teste funcione. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveite esse momento aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber aí as nossas aulas que nós postamos semanalmente, toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo e povo, o item que começa abordando todo o processo de instalação e onde devemos instalar o IDR é o item 5.1.3.2, uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade. Bom, o item 5.1.3.2.1 fala o seguinte: o uso de dispositivos de proteção a corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Então notem nesse momento que a norma já deixa muito claro, é direto e reto e objetivo, de que esse dispositivo DR, seja ele IDR ou DDR, é reconhecido como uma proteção adicional ao circuito. E isso fica muito claro no próximo item que eu vou abordar com vocês, que é o item 5.1.3.2.1.2, que a utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma medida de proteção completa e não dispensa, em absoluto, o emprego de uma das medidas de proteção estabelecidas em 5.1.2.2 a 5.1.2.5. Então nós já sabemos pela quantidade de aulas que nós já postamos aqui no canal, e caso você não tenha visto, card no canto superior direito, que nós temos aí os disjuntores, as curvas de atuação, a aplicação de cada um deles, nós temos também os DPS, as classes de utilização dos DPS. Então, se você não sabe de nada disso, dá uma olhada nas nossas aulas aqui do canal. E até este momento eu consegui apresentar, de acordo com a norma, a obrigatoriedade desse dispositivo. E o que eu vou apresentar agora neste momento, em quais locais e em quais circuitos esse dispositivo deve ser aplicado. Então aqui no item
5.1.3.2 é onde inicia tudo isso, né? Casos em que o uso do dispositivo de alta sensibilidade com proteção adicional é obrigatório. E aí ele elenca alguns itens que eu peguei os principais para essa aula de hoje. Então, nós temos aqui o item A, tá? Que os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então tem um item na norma, o item 9.1, que ele destrincha, ele detalha bastante esse assunto. Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. Então, tomadas em garagem pode ser considerado uma área externa. Então, essa tomada ou as tomadas dessa garagem ou desse corredor externo, eles devem ser ligados, protegidos, né, seccionados pelo dispositivo DR. Circuitos de tomada de corrente situadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos no exterior. E nós temos também mais um item que é a letra D. Os circuitos que em locais de habitação sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Então notem que esses cômodos, né, esses locais de uma residência, de uma habitação, a maioria deles podem ser lavados, eles são considerados áreas úmidas ou áreas molhadas, tá? Então, quando nós temos esse tipo de umidade, essa característica nesses ambientes, a probabilidade de ocorrer um choque é maior. Então, por conta disso, existe a obrigatoriedade de se aplicar nestes circuitos que estão inseridos nesses cômodos o uso do DR. Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma aula de instalações elétricas. Nós vamos abordar um pouco sobre o dimensionamento do IDR, do interruptor diferencial residual. Para iniciar essa aula, essa série de aulas, nós vamos falar inicialmente sobre a classificação de atuação desse tipo de dispositivo. Se você gostou do assunto da aula de hoje, aproveita aqui rapidamente, se inscreva no canal e ative as notificações para receber aviso das aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então, basicamente, nós temos três classificações, que são elas: inicialmente a classe AC, que ela é destinada, tá, a detectar corrente residual alternada, né, composto aí por uma tensão corrente alternada. E ele é bastante utilizado amplamente e aplicado em instalação residencial e predial e também em instalação comercial. Dentro do que nós já vimos aqui da parte de instalação elétrica, é o que nós mais utilizamos, tá? Dentro das nossas aulas. E se você quiser saber um pouquinho mais, tem um card no canto superior direito falando apenas sobre o DR aplicado a instalações elétricas. Bom, após a classe AC, nós temos a segunda classe, que é a classe A. A classe A é destinada a detectar corrente residual alternada e contínua pulsante. Então notem que no símbolo acrescentado aqui do lado esquerdo, nós temos a senoide justamente para indicar que ela detecta tensão corrente alternada, e aqui a contínua pulsante. Se você já estudou sobre circuitos retificadores, você provavelmente já viu esse símbolo aqui, esse gráfico, que é o gráfico de um retificador de meia onda. E aonde ele é aplicado? Então normalmente ele é aplicado a equipamentos eletrônicos que alterem a forma de onda senoidal. Então nós já sabemos que todo circuito semicondutor ele tem essa característica de deformar, né, o sinal senoidal. E se você quiser ter um resumo dessa aula de hoje, aproveita e vai lá no nosso Instagram rapidinho, @trick.drawing, onde também coloco diariamente resumo das aulas que nós tratamos aqui no canal. E por último, nós temos aqui a classe B, e já pelo símbolo a gente consegue enxergar que ele tem a característica de tensão contínua constante. Você provavelmente já viu esse símbolo em alguns multímetros, e também caso você queira saber sobre o assunto, card no canto superior direito. Bom, então esse dispositivo tem a característica de detectar corrente residual alternada, contínua pulsante e contínua constante. E normalmente nós encontramos esse tipo de dispositivo instalado em equipamentos eletromédicos para oferecer aí uma maior segurança na alimentação desses tipos de equipamentos. Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de instalações elétricas aqui do canal Trick Drawing, nós vamos abordar sobre o IDR, mas nós vamos falar
sobre qual o valor de corrente nominal que nós devemos selecionar para um quadro de distribuição, seja num dos 3 tipos de instalações que nós temos disponíveis. Se você já gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho e se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa ser avisado das aulas que nós postamos toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo a mais essa aula do canal. Bom, povo, vamos lá. Eu tenho aqui esse desenho no AutoCAD e se você quiser o desenho para o AutoCAD também tem um link aqui na descrição do vídeo, assim como diversos materiais complementares a esta aula. E qual o questionamento? Qual o valor que eu devo definir no IDR, neste caso para esse tipo de circuito onde ele funciona como uma chave geral? Bom, a ideia é o seguinte, eu tenho que selecionar um valor de corrente nominal que suporte a corrente total do circuito. E neste caso, neste modelo, a corrente que ele tem que suportar tem que ser a corrente que passa aqui pelo disjuntor geral. Ou seja, a corrente que eu vou selecionar, ela pode ser igual ou maior do que o disjuntor geral, ou seja, que eu tenho um disjuntor de 32 amperes e a nossa corrente nominal do IDR também é de 32 amperes. Nada me impede de vir aqui e fazer a alteração ou selecionar outro valor de corrente nominal. Eu posso tranquilamente ter aqui um IDR de 63 amperes. Poxa, mas é quase o dobro, não vai ter problema? Não, porque o objetivo do IDR, como nós já vimos em aulas anteriores, e caso você não tenha visto, card no canto superior direito, o objetivo dele é fazer o seccionamento do circuito quando ocorrer uma fuga de corrente elétrica. Então, se o valor da corrente é de 32 ou 63 amperes de corrente nominal, não tem problema, tá? É até preferível que você coloque um IDR com valor de corrente superior para que você tenha uma margem para que seja possível fazer implementações, para que você possa inserir mais disjuntores aqui, mais circuitos à sua instalação. Obviamente que você não vai ter que se preocupar só com o IDR, mas também com um disjuntor geral, mas já é um componente a menos para se preocupar na hora de fazer essa ampliação do seu circuito. No nosso próximo modelo, nós temos aqui a instalação por grupos de circuito. E aqui não necessariamente nós precisamos pegar o valor do disjuntor geral, mas sim o consumo que nós temos para cada conjunto de circuito. Uma vez que existe um IDR para cada 2 circuitos aqui, vamos colocar circuito 1 e circuito 2, e o mesmo ocorre aqui nesse segundo IDR, que ele também está aqui protegendo, seccionando a alimentação de outros 2 circuitos. Então você pode analisar através do consumo que existe desses 2 circuitos. É uma possibilidade também. E o último caso, que é um pouco mais caro, porém se aproxima do primeiro, é quando nós temos um IDR para cada circuito. Então, nesse caso aqui, permanece o que nós abordamos na primeira regrinha, na primeira instalação. Então, o nosso IDR ele tem que ter um valor de corrente superior ao que nós temos aqui, o disjuntor do circuito. Então, nesse caso, eu tenho aqui um de 32 amperes, porém, o nosso disjuntor bipolar é um disjuntor de 10 amperes, beleza? Povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de instalações elétricas, nós vamos abordar mais um assunto sobre DR. Na verdade, você sabe a diferença entre DR, IDR e DDR? Se você já achou interessante esse assunto dessa aula de hoje, aproveita esse momento aqui rapidamente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque nós postamos aula toda segunda e quinta-feira, e você será notificado quando essas aulas forem postadas, forem publicadas. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, então vamos lá. O primeiro item que nós temos aqui é o DR, tá? O que significa simplesmente diferencial residual. Ele nada mais é do que o nome do recurso e acabou se tornando apenas um apelido. Mas como assim? Bom, então, diferencial residual nada mais é do que a estrutura, toda a tecnologia que nós temos, que faz com que ocorra o seccionamento, o corte da corrente elétrica, quando ocorrer uma fuga de corrente. Tá? Mas isso é só a tecnologia e hoje em dia você acaba utilizando ele como apelido. Vou instalar um DR, tem um DR bipolar, um DR tetrapolar. Então se tornou apenas um pequeno apelido para o dispositivo, para você não ter que falar diferencial residual,
tá? Dentro dessa tecnologia, aí ela foi aplicada a outros 2 itens. Um deles é o IDR, que aí sim é o interruptor diferencial residual. Tá? E o que acontece? Esse interruptor diferencial residual ele tem como objetivo seccionar o circuito quando ocorrer uma fuga de corrente elétrica, ponto final. Ele não é destinado a desarmar, a seccionar o circuito quando ocorrer um curto-circuito ou uma sobrecarga, que são tarefas aí de um disjuntor termomagnético ou simplesmente um DTM. Se você quer saber mais sobre esse assunto, dá uma olhada no card aqui no canto superior direito, playlist completa sobre isso, tá? Então esse é o objetivo do interruptor diferencial residual ou IDR. E temos também o próximo item que é o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. O objetivo dele é proteger o circuito contra curtos-circuitos, contra sobrecarga e contra fuga de corrente que possa provocar um choque elétrico ao usuário da instalação elétrica. Ou seja, o DDR ele tem todas as características de um disjuntor termomagnético, mais a característica, mais a função do DR, do IDR, ok? Fuga de corrente, mais curto-circuito, mais sobrecarga. Porém, se você pesquisar na internet, você vai verificar que é muito difícil de encontrar ou até mesmo de adquirir esse tipo de componente. Tanto é que aqui no Brasil, normalmente, nós utilizamos o disjuntor termomagnético mais o IDR, que ainda assim sai mais barato do que adquirir um DDR. Ok? E se você quiser saber mais sobre esse assunto de instalações elétricas de forma geral, dá uma olhada no nosso curso gratuito que tem aqui disponível no YouTube, beleza? Povo, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.